Gravando aula de práticas de pesquisa em finanças, nesta segunda-feira, 7 de março de 2022, com a turma da noite do sexto período, é uma disciplina, né, do sexto período, e também aberta a quem for da turma da manhã também, né, como pela manhã também foi aberta a turma da noite e vice-versa. E aqui nós seguimos com a nossa abordagem de pesquisa depois do feriado do Carnaval, e, e aí eu dou aqui, né, as boas-vindas a você, que está no momento, né, aqui ao vivo, na sala virtual, né, Carol, Juan, Matheus, Daniele, Ellison, Laís, Vandenberg, então, Amanda, né, então, boa noite, quem for acompanhar, né? Oi? Só consegui entrar agora, estava tentando baixar o aplicativo. Ah, sim. Tá certo. Tranquilo. Eu tinha esquecido de mencionar Igor, né, também. Então, boa noite para quem for acompanhar a gravação, né? Boa noite, bom dia, boa tarde. E aqui nós estamos num momento de leituras, pesquisas, de escolha do tema, de análises individuais, de discussão do comportamento, com muita tranquilidade, porque é assim que a gente deve evitar, né, o trabalho sob pressão. Precisamos ter calma para refletir sobre os temas, e é por isso que a gente tem essa sequência definida, né? Temos o nosso plano de ensino, né? Em seguida um plano instrucional, e aí eu vou deixar esse plano para que nós possamos nos situar, né, na questão do que nós estamos abordando no momento. E aí você vai verificar que nós estamos no momento de fazer as discussões do fichamento que foi escolhido, né, por você de acordo com as linhas, de pesquisa. E aí eu vou também aqui deixar para a gente relembrar. Só relembrando aqui, né? Nós estamos nessa etapa. A nossa primeira unidade consiste nisso, analisar artigos, né, e fazer pesquisas experimentais, nos conhecendo do ponto de vista científico. Tivemos a oportunidade de nos conhecermos, né, no semestre anterior, através da disciplina de AFO, e agora a gente tem a oportunidade de ter um olhar científico sobre o nosso comportamento. Então, nós estaremos com esse levantamento, né, em campo, com vocês mesmos, vocês mesmas, para nós estudarmos, né, a alfabetização financeira, a cognição, a personalidade, o perfil profissional, certo?
e até nós chegarmos, né, nessas etapas, né, de projeto, do artigo, e essas são as nossas linhas. Cada trabalho que foi colocado como proposta de vocês fazerem o fichamento, ele segue, né, uma dessas linhas. E aí eu peço, nesse momento, para que você tenha em mãos ou na tela, que for mais conveniente para você. De preferência, se você tiver como, impresso, não que vá fazer agora, certo? Se você já fez, né, já tem o material impresso do que você fez nas primeiras colunas. A terceira coluna é para essas ideias que vão surgindo aqui. E é opcional. Você pode colocar, né, observações adicionais, se for de seu interesse. Se tiver alguma curiosidade, algum complemento. E o nosso fichamento, então aqui você vai ter alguns modelos, né? Essa é a pasta que eu compartilho com vocês. E aí você tem o modelo, né, de fichamento. E aí eu já vou abrir aqui o exemplo, né, porque já vai ser algo já construído. Justamente um fichamento de um desses artigos da pasta, chamada Bases Teóricas. Esse artigo aqui, contribuição metodológica para a elaboração de artigos em finanças. E aí veja que a ideia desse tipo de trabalho, de síntese, é você utilizar posteriormente. Então, você já tendo, né, eu vou usar esse artigo como uma. Eu vou fazer citações, né, desse artigo no meu TCC, no próprio artigo que eu estiver construindo da disciplina ou de outra, né? Então, o fichamento não é só para finanças, é algo que você pode usar para qualquer trabalho seu. E aí você aqui já vai ter a, a citação, né, a partir das normas da ABNT, já evita, né, você já tendo isso. A recomendação é que quando você for construir o artigo, eu usei um exemplo aqui pela manhã, que foi, não ficou salvo aqui, tinha, mas eu vou aproveitar o próprio modelo, vai ser até melhor. Deixa eu pegar aqui esse modelo, né, de artigo, e ter no final, né, aqui, as chamadas referências, certo? E aí você já tem, se você for citar o Martelanque, por exemplo, aí você só faz, falou dele no texto, você já vem aqui, e você fichou, né, sobre ele, ou ainda que não tenha feito o fichamento, né, mas conforme você for fazendo as citações, já ir colocando logo as referências, porque evita um trabalho maçante no final, certo? E aí, já observando, né, as questões da ABNT, né, o destaque que é no periódico,
Se fosse uma citação de um livro, já seria diferente, né? Que seria o destaque no próprio título. Por exemplo, Lawrence Gitman, Princípios de Administração Financeira. Aí, por exemplo, São Paulo, Pearson, 2012. Aí o que é que acontece? O título, eu normalmente gosto de usar o itálico, mas isso depende também do. O importante é você ter um padrão. O que não seria adequado é ter um ser negrito, né? Um destaque ser em negrito e o outro está aqui em itálico. Ou é negrito ou itálico. O que você fizer com um, faça com todos os outros. E é um deles só, né? Não é negrito e itálico, né? Um ou outro. Então, alguns lembretes aí de ABNT, certo? Questões formais mesmo. E aqui, em ordem alfabética, né? Seria. Então, são exemplos aí de referências. Para isso serve essa parte. O argumento central é uma ideia geral do trabalho, né? Desde as bases teóricas até os resultados que foram alcançados, o argumento central, e depois você começa, lembrando, né? Não é tirando do resumo que o autor já faz, mas o que você entendeu, né? Nas suas palavras. Então não é daqui, não é daqui. Essa é a síntese dele, né? Que ele entendeu, é o que ele resumiu, né? Do trabalho. Mas é a visão que você teve do texto. Então, esse foi o artigo que eu fichei, aí eu fui comentando a, as etapas que eu achei mais interessantes, tratando de classificação da pesquisa quanto aos fins e quanto à abordagem metodológica. Eu acho isso aqui fundamental e acho muito boa essa figura que ele usa aqui dos aspectos de aprofundamento ou de representatividade na pesquisa. Se a sua pesquisa é um estudo de caso, ela tem uma vantagem do ponto de vista do aprofundamento e perde na generalização. Se a pesquisa é experimental, né, ou levantamento de dados, né, com questionário, né, ou análise econométrica, elas são pesquisas quantitativas, ganham na generalização, mas perdem na profundidade. Então, há vantagens e desvantagens nos dois métodos. E aí eu faço aqui justamente uma síntese disso. E fazendo também uma crítica à abordagem, né? Mas a classificação oficial é essa. É, e aí o nosso fichamento tem essa proposta de o que está na primeira coluna ser
depois uma citação direta. Então, vamos supor, né, que eu queira citar essa parte, e aí eu venho aqui, estou citando isso, né, no meio do texto. Vamos supor que eu esteja colocando, vou colocar no final mesmo aqui, certo? Para a gente aproveitar o espaço. E aí, deixar aqui justificado, né? E aí, essa foi uma citação. Se eu coloco isso no final, né? Foi uma citação de Martelanque, 2010, página 3, que é de onde veio, né? A citação aqui, ó, página 3. Então, eu já botei isso direitinho aqui, ó. O fichamento é para isso. É para a gente ter essa direção. Eu não estar revisando o artigo na hora e depois eu ir procurar, né? Em que página ele disse isso, aí vai dando mais trabalho depois. E, e aí aqui é a interpretação, né, que a gente faz. Então veja que essa é a citação direta. Então tem que estar, né, entre aspas. Então, refletindo sobre essa afirmação, aí vem uma ideia sua, que é a citação ou a visão, né, que você teve daquele trecho. Claro que isso vai estar com o parágrafo, né? Isso é no meio do texto, não é nas referências, certo? Só estou colocando aí para... Isso estaria mais acima, né? Então, normalmente é 1,25, né? Aqui. Então, eu coloquei... Uma coisa estranha aqui, né? Parágrafo, né? Aí, aqui. Se você estivesse mencionando isso aqui, né? E aí você ter... Lembrando, né, que se aqui for acima de 3 linhas, ou agora é 5 linhas, né? Teve uma mudança, aí tem que ter aquele recuo direito, né? Então, vamos supor que você tivesse mais afirmações aqui do autor, tivesse essa afirmação seguida dessa. Aí ter aquele recuo, né, normalmente de 4 centímetros, né? Então, são algumas questões aí para a gente relembrar essas questões metodológicas aqui, né? Ficaria mais ou menos assim, numa citação direta, né? Que é a mesma ideia, né? Parágrafo. Martelanque afirma que, e a citação, ou se eu estou só interpretando, pronto, isso aqui, né, vai estar também fazendo parte aqui da citação, sempre que a citação for
direta, é interessante que a gente mencione a página. Então, alguns exemplos, né, de como a gente pode aproveitar o que está no fichamento para fazermos, né, a nossa citação, as nossas citações diretas e indiretas. E evitando ao máximo as diretas, né, porque se a gente ficar muito, copiando muito, né, o que já vem do texto, a não ser que seja muito importante, né, que seja uma coisa, um conceito muito específico, só que aquele autor fale da maneira mais coerente, e que qualquer interpretação não fique tão bem quanto a afirmação que for feita, aí é fazer mesmo a citação direta. Então, são alguns exemplos, né, de como a gente pode trabalhar com o resultado do fichamento. Professor, Oi? agora que o senhor esclareceu melhor, bem que o senhor podia adiar um pouquinho a atividade de hoje. Eu levantei a mão para falar o mesmo, porque, professor, eu já fiz, não enviei ainda, mas pela explicação, o meu não está desse jeito, não. Depois dessa explicação aí, não está igual, não. Veja, o que eu estou falando agora é o que você faz quando você já está, digamos, escrevendo o artigo, né? Não é algo que tem que ser feito agora. A Não, estrutura, então, assim, para esse agora, como a gente fez, sem, sem ter essa base na explicação, a gente pode mandar dessa forma? sim, se vocês acharem assim que quando fizeram, mas é só para não confundir, eu não vejo problema de ter mais alguns dias, né, para entregar. Não é que eu não queira conceder, certo? Mas o que eu estou querendo é mostrar o sentido, né, de você fazer o fichamento, porque ele vai ser interessante de ser usado depois, quando você estiver escrevendo o artigo, que estiver passando isso lá, né, para o texto de um trabalho seu posterior, aí você pode chegar nele e aproveitar as informações que já tem aqui, né, e passar para lá, depois dele já pronto. Mas eu não estava falando em si aqui, né, do fichamento em si, que isso a gente já tratou antes, né? Já tinha dado modelo, né? Já tinha conversado antes. Só para não confundir, né? Não tem que fazer essa parte que eu estou mostrando, não tem que trazer nada para cá, né? Não, não é isso. É só interpretar, né? Só ter o cuidado de aqui, né? Interpretar com as suas palavras. E aqui é o momento em que a gente está conversando, né? Sobre esses textos, e aí vocês podem colocar manualmente aí as observações ou digitalizado mesmo. Ficou claro aí o que vocês acham que precisa mesmo? Chegou hoje, né? E como é que tá aí vocês? Vamos falar mais sobre isso? Vocês tiveram dificuldade em que especificamente? Porque o que eu estava falando agora não era da elaboração do fichamento em si, mas de como ele é usado depois, entende? Sim, O eu que vocês entendi, acham? professor. Pronto, então. Quer falar, André? Tô vendo aí o Janiele tá com a mão levantada ainda. Você ainda quer fazer mais alguma observação? Não, professor, vou desativar. Ah, tá certo. André, que eu vi assim, eu vi piscando, né? Assim, não sei se foi o microfone ligado, né? Para falar alguma coisa. Pode ficar à vontade, viu? Não tá saindo, não. Eu, que passa a impressão que ele tá falando, mas não tá saindo aqui. Aí, enquanto ele verifica nessa questão da configuração lá, vamos fazer as coisas com calma, certo? Envia a atividade, certo? Não conseguiu ainda
eu não vou conseguir enviar hoje, né? Eu queria enviar pelo menos até amanhã. É, vamos só procurar enviar ainda essa semana, para não acumular com as outras, porque a gente vai estar fazendo, né, outros levantamentos, outras leituras. Mas assim, vamos Agradeço. ter tranquilidade, né? Não deixe de fazer, porque você já tem uma primeira ideia, né, da linha que você quer escolher. E aí, esse momento agora é para que a gente discuta o conteúdo em si. Foi mais uma abordagem de formas, né? Que eu acho que é importante a gente estar sempre tratando também, faz parte, né, da elaboração desse trabalho posterior que vem. Mas agora, a nossa preocupação precisa ser o que nós queremos pesquisar. E aí nós temos essas. Vou até fechar aqui, o que eu queria trazer, né? Aqui também, né? É o link do próprio trabalho. Eu até abri um tópico chamado previsivelmente irracionais, parafraseando, né, aí seguindo o termo que foi cunhado pelo Dan Ariely, na magnífica obra dele chamada Previsivelmente Irracional. E colocar isso aqui para cima, o conteúdo ficar aqui, né, organizado. E aí, essa ideia, né, já contrapõe aquele conceito de racionalidade numa visão econômica tradicional, porque depois surgiu, né, a psicologia econômica, e aí a própria economia foi mudando, mas de um ponto de vista mais tradicional, se parte do pressuposto da racionalidade, que a gente vai tomar decisões baseadas em cálculos objetivos. Veja aquele resultado da pesquisa que eu tinha comentado com vocês, né, na última aula. As probabilidades de ganhos, né, de perdas, nos levam a percepções diferentes de risco. E aí, mesmo, mesmo as pessoas que sejam mais preparadas para lidar com questões financeiras, vão estar sob as mesmas limitações humanas, porque é algo inerente a todo ser humano ter resistência ao risco para os ganhos e propensão ao risco nas perdas. Então a gente tende a não arriscar muito, né, para ganhar mais, mas se nós já estivermos perdendo, aí nós temos uma propensão ao risco. É a teoria da perspectiva, desenvolvida pelos psicólogos Daniel Kahneman e Amos Tversky, né? Psicólogos israelenses que o Tversky já é falecido e por isso só o Kahneman ganhou o Nobel em 2002, né? Pelo desenvolvimento dessa teoria, desde a década de 70. Foi a partir desse momento que começou a se questionar mais esse pressuposto da racionalidade ilimitada. Já a racionalidade limitada, né, já começou a ser desvendada já antes, e aí se passou a dar mais ênfase ao aspecto humano, o comportamento humano, que é muitas vezes irracional, e essa racionalidade ainda tem como ser prevista, daí a provocação do Dan Ariely, né, de previsivelmente irracional. Então,
a linha, seja qual for a linha que você vai seguir, se for estudando uma empresa, não vamos estar sem a influência desses aspectos humanos, porque o desempenho da empresa depende das pessoas. Por mais que nós tenhamos indicadores objetivos, mas eles estarão sempre sendo construídos a partir da atuação das pessoas. Se você chega para um diretor ou diretora de uma empresa e pergunta se a empresa está se desempenhando bem, mencionei nesse exemplo pela manhã também, vai se pensar logo no lucro. Se deu lucro, tá tudo bem, né? Se foi prejuízo, é porque tá ruim. E, na verdade, o prejuízo pode ter sido bom, porque a empresa abriu mão de um lucro no momento para fazer um investimento que vai gerar caixa no futuro, e o lucro atual pode ser um fator negativo em vez de ser vantagem, em vez de ser uma boa situação financeira. Então, o lucro, apesar da sua importância, não vou dizer que o lucro não importa também, mas ele não é o fator primordial para avaliar empresa do ponto de vista dessa avaliação econômico-financeira. E um bom exemplo dessa linha, e aí eu já pergunto, né, quem quiser fazer algum comentário desse trabalho, né, se foi esse o trabalho que você escolheu, não necessariamente o trabalho que você fizer o fichamento agora tem que ser a linha que você vai escolher para fazer a pesquisa na disciplina. Não tem que ser, não. Talvez você já tenha escolhido porque você já tinha um interesse prévio, né? Em ser aqui você já estava de olho, né, na avaliação de empresas e terminou escolhendo, né, esse tema. E escolheu esse artigo porque você já queria essa linha. Mas você pode depois se interessar, né, por desenvolvimento humano e, mesmo tendo feito fichamento do primeiro, ir para a segunda linha. Não tem problema, certo? O importante é que a gente perceba que o aspecto integrador entre essas linhas é o elemento comportamental, mesmo que seja aqui. E a avaliação da empresa consiste, né, em a gente avaliar a empresa em si, os seus processos. E nessa questão do processo pode entrar a inovação também, apesar dela ser uma linha específica, mas há relações entre elas. Então, a inovação pode ser um aspecto que leve a um melhor desempenho da empresa, né? Então, você termina unindo as duas linhas, certo? O que você der mais ênfase é o que vai ser mais detalhado, né? Você vai partir realmente desses aspectos de empreendedorismo e inovação são categorias na visão Schumpeter, né? Uma não existe sem a outra. A ideia da destruição criativa e, e a visão de Peter Drucker, né? De a inovação ser um instrumento do empreendedorismo. Permite, então, a gente entender que não só criar uma nova empresa é empreender, mas de essa nova empresa ser inovadora. E ainda que não seja uma nova empresa, porque pode ser uma extensão de uma empresa já existente, e um, ser uma atividade empreendedora dessa empresa que já existe também.
de não ser só um novo negócio, para ser uma atividade empreendedora. Então, isso vai sendo esclarecido ao longo da abordagem aqui, né? O que vai ser, o que é que vai nos permitir mensurar o empreendedorismo e a inovação, né? E aí a gente tem um outro modelo, as métricas, né, de inovação. E a relação que essas métricas têm com o desempenho, certo? E aí entra aqueles aspectos que nós trabalhamos na disciplina de FO, que vocês viram também em contabilidade gerencial. Então, entram esses elementos também. E, e aí eu trago agora para a gente aqui. O que foi que vocês escolheram tratar? Qual foi o artigo, né, que vocês escolheram? Quais foram as ideias principais? O que é que você quer trazer aqui para a nossa conversa? Gostaria de ter, nesse momento, a participação de vocês, né? A ideia de hoje era justamente a gente fazer, seguindo, né, lá o nosso plano, a gente fazer, já fechei aqui já fechei o plano, mas é a discussão do que foi fechado. E aí a gente tem a oportunidade de ver o que é que aquela ideia que foi trabalhada, como ela se relaciona com outras linhas. Quem gostaria de começar? Dizer, né, eu escolhi esse trabalho, eu destaquei esses elementos, né? Tem aí o fichamento, as páginas que você destacou. Você escolheu uma delas e... Achei todo do... Você apoia o jornalzinho do... Aline? Normalmente sertanejo. Acho que tá... Bom, vamos lá. Quem gostaria de começar? Professor, eu fiz baseado no segundo artigo, que é Finanças Pessoais e Satisfação no Trabalho. Legal. Eu achei muito interessante esse tema. A gente sabe que ultimamente a gente está focando muito nessa parte de finanças pessoais, né? Devido ao momento que a gente está. E a gente tem que meio que se planejar mais ainda com a questão do nosso dinheiro. E como isso está ligado também à satisfação no trabalho, né? Uma coisa está ligada com a outra. A gente pensa que não, mas no final, se a gente estiver bem financeiramente, como consequência, normalmente você vai ter satisfação no trabalho, né? Até a questão da remuneração também. Sim, muito bom, Matheus. Um destaque interessante, né? A gente vai comentar sobre isso. E André pode falar também. Mão levantada, pode falar. André? Acho que André ainda está, né, com problema no microfone. Então, aproveitando aí a afirmação de Matheus, né, a escolha dele pela segunda linha, né, por nesse momento, né, fazer o fichamento do artigo da segunda linha, e a relação que isso tem, né, antes de passar aqui a palavra para a Ana Carolina, né, é só enfatizar que aquele levantamento que foi feito com vocês, né, com aquela pergunta, você é feliz na vida e no trabalho, já é uma forma
de a gente poder pensar sobre isso na nossa própria realidade. Então, já é um caminho, né? Veja que no final daquele formulário há questões sobre aspectos do trabalho, né? De remuneração, de crescimento, né? E como isso se relaciona com o equilíbrio financeiro, né? Então, você vai ter, por exemplo, resultados, né, que mostram, envolve também, né, a questão, algumas questões de literácia, né, também. Mas aí, ó, a relação, né, entre a satisfação com o trabalho e o fator de satisfação financeira que foi baseada, essa satisfação foi baseada, né, nessas expressões, na técnica chamada de análise fatorial. Então, muito bom, Matheus, você ter destacado esse ponto. Vamos lá, Carol, agora. Vamos lá? Pode falar, Carol. Professor, eu também escolhi o fichamento 2. Eu acredito que é um fichamento que eu posso levar para a minha vida. Por se tratar de uma finança que eu tenho como incluir na minha rotina. Por exemplo, na educação, né? Eu, particularmente, tive uma educação financeira completa. Embora assim eu não tenha muito dinheiro, mas eu sei administrar o que eu tenho. Aí eu achei esse artigo muito interessante. Legal. E aí é justamente nessa linha de pensar, né, sobre o que a gente faz, que no que eu estou chamando aí de pesquisas experimentais, é a gente se colocar como o público-alvo da pesquisa. E aí refletir sobre o que a gente tem, né, como... Porque quando a gente traz como problema na vida pessoal conhecer novas modalidades de aplicação financeira. Pode ser que esse não seja o problema a ser resolvido. Pode ser que o fator seja comportamental. E aí você pensa, né, se eu conhecer melhor, né, sobre títulos públicos, aí eu vou conseguir aplicar. Mas, na verdade, a gente pode não estar conseguindo nem mesmo equilibrar, né, gastar menos do que o que ganha. Isso pode não depender de conhecimento, é uma questão de hábito, é uma questão de comportamento, é uma questão de ter controle, de exercitar nesse controle, de anotar os ganhos e os gastos, de usar a planilha, de usar aplicativo de controle de gastos, né? Então, ainda que a gente pegue uma dívida insustentável, né, e renegocie, pode ser que a gente fique com uma parcela que não consegue quitar, porque a gente continua tendo o hábito, né, de compras impulsivas, né? Então, é aí que entra a importância dessa análise comportamental. E quando a gente trata de satisfação, a empresa normalmente mensura o seu desempenho
a partir de indicadores numéricos, né? E aí entra muito o aspecto quantitativo. Mas pode ser que o problema não seja porque a empresa, vamos supor que ela queira se modernizar tecnologicamente. Aí ela automatiza, né, os processos que antes eram manuais, mas aí as pessoas não estão preparadas para lidar com o que é automatizado, né? Não foram treinadas, não atende bem. A pessoa não. E a pessoa, por que que a pessoa não está atendendo bem? Ela pode estar com um problema de satisfação pessoal. A pessoa está insatisfeita e não consegue levar, vamos dizer, né, alegria para o ambiente de trabalho. A pessoa está desequilibrada financeiramente e aquela preocupação na cabeça e não consegue ser gentil com os clientes no atendimento. Isso vai comprometer financeiramente a organização. E isso não, normalmente isso não é mapeado, né? Isso não é estudado. Você pega a avaliação do ponto de vista das pessoas, indicadores espetaculares, como eu tinha mostrado a vocês, né? Um desses artigos, né? Mapeando ali, né? Categorizando conhecimentos, habilidades, atitudes, né? Os aspectos de treinamento, de desenvolvimento. E isso não é relacionado a, a, ao desempenho da empresa em termos de avaliação econômico-financeira. Uma empresa se desempenhando melhor porque tem pessoas mais comprometidas, mais satisfeitas com o trabalho, mais diversidade no seu quadro de funcionários, mais pessoas não brancas, mais mulheres no conselho de administração, né, na diretoria da empresa, mais pessoas LGBT, LGBTI+, e por aí vai, né? A, Vários estudos, né, já demonstraram, o autor Matthew Seed, num livro chamado Ideias Rebeldes, mostra evidências, né, de indicadores financeiros que foram melhores nas empresas que tinham diversidade. E é isso que falta ser mapeado, né? Falta ser estudado. E eu espero que com as nossas pesquisas a gente possa olhar para esses fatores. E aí, quem mais escolheu esse trabalho, que quer também destacar, né? A gente já teve aí as observações, né, de Matheus, de Carol. Eu acho muito bom que vocês estejam Está me ouvindo vendo. agora, professor? Dá para ouvir? Oi, André, Está agora sim. conseguindo? Que bom, agora Pronto. sim. Diga aí. O senhor é o culpado por eu ter mudado o meu trabalho, viu? Desse resumo aí, desse fichamento. Porque eu já estava pensando, estava indo nesse mesmo caminho do Rinei, tinha começado. Aí teve aquela aula lá sobre o valuation das empresas aí com o professor da UFPB. Eu peguei o outro artigo que falava sobre isso. Eu achei muito interessante. No caso da UFPE, né? Foi o professor Pierre Lucena, não é isso? Daquele evento que a Professor, gente fez, né, isso eu achei muito sobre as interessante, essa startups. questão do valuation, principalmente essa questão do intangível, né? Eu achei muito interessante, porque é muito complicado você precificar algo que você só no fluxo de caixa descontado, no balanço patrimonial, e tem a questão do intangível também. Se alguém fosse precificar a Kodak quando ela descobriu o sensor óptico, né, para a imagem, ia dar um valor, só que ela não apostou nisso e faliu, né? Isso é que é o complexo da coisa. Isso. Muito bom, André.
realmente... professor, e outra coisa nesse questão do valuation, aí eu acho que uma coisa que está interessante, vai ser muito tema de estudo, é essa questão das SAF do futebol, né? Dessas sociedades anônimas de futebol, os times tudo sendo vendido, né? E que é coisa mais intangível do que um clube de futebol, coisa que mexe com torcida, com paixão, aí é que é intangível mesmo. Verdade. Eu até lembrei, André, agora você falou de futebol, né? Eu lembrei do professor Nakamura, né? Ele também participou de uma parte da nossa conversa no Instagram, né? Naquela aula conjunta, e, e ele explora essa linha, né? De futebol, né? E dos aspectos financeiros relacionados ao futebol. Inclusive, ele é da diretoria do Palmeiras, né? O clube lá de São Paulo. Ele é de lá de São Paulo, né? O professor. E aí a gente pode trocar ideias com ele. Eu posso, inclusive, convidá-lo para ele falar algo relacionado, né, à valuation, que ele lida muito com esse tema também. E a gente tratar sobre isso, né? Então, é um aspecto interessante e as startups, né, têm se tornado cada vez mais relevantes, né, no nosso contexto. E quanto mais métodos a gente aplicar a essas empresas, e aí a gente tem que diversificar mesmo, não dá para a gente estar só de um ponto de vista, né, pegar um fluxo de caixa do que não tem condição de ser previsto, né? Ainda que a gente faça previsões, mas a gente tem que unir a outras técnicas também. E como você traz, né, ser também intangível. Como é que a gente vai mensurar o que é intangível, né? Então, isso precisa ser discutido, precisa ser estudado, pode ser o tema aí de pesquisa de uma ou até de mais equipes nessas nossas práticas agora. Então, eu fico contente, né, de você ter mudado, né? Você já ia seguir uma linha, né? Terminou se interessando por outra, é legal isso. E se, como eu falei para vocês, né? O fato de você ter feito fichamento relacionado a uma linha não significa que você não possa mudar. E é até bom, né? De repente você faz de uma e pesquisa em outra, já vai ter ideias, porque elas são interrelacionadas, né? É, então, no caso, seria o tópico 3, né? Do que a gente tratou aqui, né? Empreendedorismo, inovação e finanças. Porque essa primeira, ela é mais tradicional, né? Ela é daqueles indicadores mais tradicionais, o que não impede de as duas serem relacionadas. Essas linhas são apenas direcionadores. Você não tem que se prender a apenas a esses aspectos aqui, ó. Não quer dizer que você tenha que levantar essas variáveis que estão aí. Não é obrigatório, só uma ideia. Então, o que mais? Alguma outra? Já tivemos aí o destaque, né, de 3 linhas. Alguém tem uma diferente? Alguém quer trazer outro aspecto aí para a gente discutir, né? Alguém que tenha, por exemplo, escolhido finanças sociais e negócios de impacto, literácia, ou finanças Professor, comportamentais. tá ouvindo, professor? Estou ouvindo. Só não Boa tô, noite. só quem foi que... Vandenberg. Oi, Vandenberg. Ah, é porque está mais embaixo aqui o... Aí eu não tinha visto. Pode falar, Vandenberg. Eu escolhi o artigo 4. Até me identifiquei um pouco a parte de
trabalhar no serviço público. Gostei bastante do 2 também, dei até uma lida nele, mas resolvi trabalhar no fichamento do 4. Ah, E acho que o nosso grupo ainda pretende fazer o trabalho com o artigo 6. Mas é interessante essa questão, né? Como eu já havia falado em outras aulas suas, que a questão da educação financeira, ela chega a ser uma questão libertadora, né? Como já tinha falado. Porque, no sentido aí do artigo, embora a maioria dos respondentes tivessem uma boa renda, curso de pós-graduação, né? Mas ainda assim eles não conseguiam trabalhar a questão do controle orçamentário, do planejamento financeiro, e até ficavam meio que desequilibrados em questões de dívida com cartão de crédito, não tinham boas escolhas onde fazer alocações financeiras. A maioria deles trabalhavam com alocações simplesmente em poupança, né? E embora sejam conservadores no caso, mas assim existem várias outras alocações mais rentáveis, né? Para quem é dessa parte do perfil mais conservador, a não queira investir em ações, e às vezes não é nem porque seja tanto risco, e sim pela falta do conhecimento. E aí a pessoa acaba deixando de lado essa questão de investir numa coisa mais arriscada por conta disso. Então, foi essas situações aí que eu percebi nesse artigo número 4, né? Outra coisa também que eu achei interessante é que quando se trabalha na parte do setor público e o pessoal tem muito acesso à questão do crédito e é muito oferecido, consignado e tudo mais, mas não se tem um trabalho que faça que ajude, na verdade, esses servidores, no modo geral, a trabalhar essa parte de finanças. Mas sempre tem quem ofereça um empréstimo consignado, venda de alguma coisa, e sempre agregando mais na questão do endividamento, e não na parte de educação financeira. É isso a minha colocação, professor. Muito obrigado. eu que agradeço, Vandenberg. Muito, muito boa colocação. E eu estava refletindo, né? Realmente, essa questão da estabilidade no serviço público, né? Em vez de ser algo que leve a mais equilíbrio, termina se transformando num fator de desequilíbrio, né? Ah, eu sei que eu tenho a renda garantida, então vou dividir o máximo que eu puder aqui, né? Tudo dividido em 10 vezes, né? Vou pegar a margem consignável e vou meter bronca. É, nisso eu acho interessante a atuação que o IFPB no campo João Pessoa tem, né? O pessoal da diretoria de gestão de pessoas está sempre promovendo capacitações e não é comum, né, a gente ver esse tipo de capacitação para as pessoas ficarem preparadas, né, para lidar com o dinheiro, né, de usar da melhor forma possível essas oportunidades que tem, né, de ter um crédito com juros menores e de não aproveitar, né, para estar sempre entrando, né, nessa questão, né, do endividamento só porque tem margem, né? E é aquela ideia de a gente estar sempre que a gente coloca algo no cartão de crédito, é porque falta muito essa visão, né? De que é porque a gente não tem o dinheiro naquele mês e está jogando para o mês seguinte. Ou jogando para os 10 meses seguintes o que você não teve naquele, né? Então, fazer muito isso pode já ser um problema que a gente ainda não percebeu que é um problema. E aí essa linha 4
ela teve nesse trabalho de Jussiara, né, foi um estudo que Jussiara fez no trabalho de conclusão de curso dela, e aí ela aplicou, né, a realidade da percepção que os servidores públicos tinham e algumas variáveis, né, que a gente pode ter nesse aspecto. Houve essa aplicação, né, na visão do serviço público, e é interessante que a gente tenha mais estudos sobre isso. E, e que a gente verifique, como Vandenberg trouxe, né, que a gente veja se as pessoas estão tendo acesso a uma capacitação sobre como utilizar melhor esses produtos que são colocados à disposição, né? E o empréstimo, se o empréstimo consignado está sendo utilizado por falta de educação financeira, né, ao invés de ser de forma equilibrada. Já fica aí uma ideia de pesquisa e a gente fazer um levantamento mais atual. Luciara fez com o pessoal do tribunal, né, do Tribunal de Justiça, e aí a gente pode ver outros perfis de serviço público, né? O próprio setor educacional, funcionários do IFPB, professores, em outros setores também, né? De repente a gente comparar educação com saúde, até atualizar do ponto de vista do pessoal do judiciário também. Então, é mais uma ideia aí para as nossas pesquisas. Alguém, por exemplo, escolheu, acho que a gente aí já cobriu, né? Essa ideia da literácia é bem transversal, né? Mas houve alguém que escolheu esse artigo especificamente. Acho que só o que não entrou aí foram esses dois últimos, né? Quem gostaria de destacar alguma coisa sobre eles, ou sobre um deles, né? Ou do que já foi mencionado, né? Você escolheu um dos 4 primeiros e tem outro aspecto que você quer destacar. Fique à vontade também, não tem que ser só dos 2 últimos, não. Oi, professor, boa noite, tá escutando? Estou ouvindo, Alcides. Boa noite. Boa noite. Eu fiz sobre o artigo número 5, que você estava falando agora há pouco. Eu até achei um pouco estranho na hora que eu estava lendo ele, porque eu não achei muito conteúdo, assim, não ao meu ver, né? Relacionado à disciplina do senhor, porque ele tem bastante definição, né? Desses tipos de empresa que causam esse impacto social. Então, eram conceitos que eu até então não tinha conhecimento. Então, o que me chamou a atenção, né, nesse artigo foi exatamente isso. Tanto é que eu puxei os principais tópicos, os conceitos, né? Porque quando a gente pensa em impacto social, geralmente a gente já leva para o lado da questão do lucro, né? Que não existe lucro, a gente pensa logo nas ONGs, por exemplo. Mas quando a gente lê o artigo, a gente observa que sim, existem possibilidades, né? Tipos de negócios sociais que podem gerar um valor e podem também gerar um lucro. E aí você vai ver a questão do conceito de quando esse lucro ele acontece, como é que você vai fazer a divisão dele e tudo mais. Então, foi bastante interessante também esses conceitos e o modelo de negócio que a equipe produziu, né? Porque eles pegaram um modelo de negócio baseado no Canvas, que é um modelo mais tradicional, e saíram adicionando características voltadas para esse tipo de negócios sociais. Então, é bastante interessante mesmo. São conceitos que a gente dificilmente vê. E um ponto assim que eu achei mais interessante para a disciplina do senhor, que mais me chamou a atenção, né? Relacionado à sua disciplina, foi a dificuldade da captação de recursos para esse tipo de negócio. E, geralmente, como eu falei anteriormente, pensa-se logo que não se existe lucro, aí essa dificuldade, acredito que ela aumenta um pouco por parte dos investidores.
Então, foi uma área bem interessante. Não sei se o trabalho do grupo vai ser nessa vertente, mas eu escolhi esse daí e gostei bastante. Muito bom. Agradeço ao Cidésio pelos destaques, né? E o fator que vai estar mais relacionado ao que a gente trabalha em finanças, né, é no aspecto do impacto do ponto de vista econômico. Quando a gente tem a empresa se autossustentando, né? Então, a ideia do negócio de impacto é ser uma organização que não dependa só de filantropia e que não seja, no outro extremo, uma organização que só queira dar, distribuir, né, dividendos aos sócios. Ela tanto tem o aspecto do, do interesse social, como ela tem também o aspecto econômico, né, o aspecto da sustentabilidade financeira, econômico-financeira, e, e aí ela consegue tanto atender a sua missão, né, social, como também se autossustentar. E aí uma estrutura, né, uma classificação jurídica da organização tem sido muito difundida, né, é a OCIP, né, que é a Organização Social de Interesse Público, que e um exemplo disso é o próprio Porto Digital, né, que é parque tecnológico em Recife, é o principal parque tecnológico do Brasil, um destaque mundial, né? A gente viu já eles serem citados, né, por especialistas, né, de outros países, né, por meios de comunicação, né, de outros países. E em 3 anos, praticamente dobrou o seu faturamento, né, e o Porto Digital é uma OCIP. E, inclusive, o professor Pierre Lucena, que a gente fez, né, aquela discussão sobre a avaliação de startups, né? Ele é o presidente do Porto Digital e, e aí é um exemplo, né, do que a gente pode verificar, que não é só a empresa naquele formato de empresa, é a organização, não é só a empresa. Várias formas jurídicas podem ser negócios de impacto. Então, a gente não precisa que seja só empresa é aquela ideia, né? Não é só ONG que vai atender a propósitos sociais, como também não vai ser só empresa que vai proporcionar lucros. Você pode fazer os dois. Então, a ideia é despertar a ideia que com a leitura, né, desse trabalho que Alcidésio escolheu, né, foi bem escolhido, e é despertar esse interesse, né? Ainda que tenha muita coisa de muita coisa multidisciplinar mesmo, né? Que não é só finanças, né? Não é só. Veja que ele faz, né, um levantamento muito bom. Ele faz uma pesquisa usando métodos mistos, né? Bem delineada metodologicamente. E aí ele traz, né, esses aspectos, né? Tanto o lucro econômico como o lucro social. E aí, se a gente escolher um trabalho nessa linha, precisamos
de um lado, ter a definição do que vai ser do que vai permitir mensurar o aspecto econômico e do que vai permitir mensurar o aspecto social. E aí vão ter outros, eu posso trazer aí. Eu vou pegar essa pasta e vou colocar os trabalhos, né, que falam, colocar, em vez de ter só o arquivo, a gente ter pastas com os temas. E aí os artigos estarem dentro das pastas com a linha. Porque aí vocês podem ter acesso, né, a outros trabalhos naquela ideia, certo? Mas aí a proposta é essa, justamente a gente tratar, verificar, né, se quem... Uma linha que é muito relevante aqui é o microcrédito, né? Um dos temas. A gente verificar se as pessoas estão tendo acesso, né, a serviços financeiros. Normalmente isso é na forma de cooperativas, né? A gente tem a economia solidária. Então, são ideias. A gente que vai permitir mensurar o aspecto social é mais isso aí, né? Se as pessoas de baixa renda estão atuando no negócio, se elas estão tendo acesso a serviços financeiros. E muito bom. O que mais? Tivemos aí 5 trabalhos, né? Podem continuar abordando sobre que já se já foi mencionado, né? Teve alguém que trabalhou aí com vocês? Literácia. Oi, Gabriele, pode falar. Eu fiz o meu fichamento no sexto, que eu achei bem interessante a relação do modelo Big Five com a educação financeira, trazendo a importância, né, para o momento atual, o mundo contemporâneo que a gente vive, o conhecimento da educação financeira. O trabalho foi voltado para os cursos superiores, né, no caso, mas quão importante seria se isso fosse abordado desde do colegial, né? Do ensino fundamental, porque ali as crianças já cresceriam com essa base formada, né? Na mente. E ver a importância também em relação ao modelo Big Five, as personalidades, né? Que tipo, uma pessoa que tem um tipo de personalidade mais consciente, ela tem uma tendência de ser mais autodisciplinada, de planejar mais, traçar seus objetivos para conseguir alcançar suas metas, e com isso ter um planejamento financeiro assim melhor, né? Isso, Gabi. É muito importante o aspecto que você mencionou de a gente identificar esses elementos, né, no pessoal em outros níveis de ensino, né, porque a personalidade da gente, ela já é algo até bem mais anterior até do que quando a gente está no ensino fundamental, né? Já é algo lá da primeira infância mesmo, né? A gente começa a formar a nossa personalidade e ela não é algo definitivo, né? Interessante é isso, que ela pode ser, a partir da consciência que se tem, ela pode ser trabalhada. E quem utiliza essa abordagem, tem uma obra que eu li, é chamada O Cérebro da Criança. Não sei se ele está aqui. Esqueci agora o nome dos autores.
enfim, né, o que eles tratam, né, nessa obra, está aqui, Daniel Siegel e Tina Bryson, né, o cérebro da criança. E o nosso também, né? A gente não é mais criança, mas quanto mais a gente tiver essa integração, né, e aí ele fala das regiões do cérebro, né, o lado esquerdo, o lado direito, a parte de cima, a parte de baixo, uma mais automática, né, a outra mais analítica. Isso remete também àqueles dois sistemas que o Daniel Kahneman trabalha, né, no rápido e devagar. Um sistema cerebral mais analítico e o outro mais automático. E aí, um dos primeiros aspectos que eles trazem aqui é de o nosso cérebro ser maleável, né? Ele não é aquela coisa rígida, né, acabada. Ele pode ser moldado a partir do comportamento. Então, não é a partir da consciência, da personalidade que a gente pode trabalhar mais aquele aspecto, enfatizar, né, os aspectos positivos dessa personalidade ou desse comportamento, e aí trabalhar nos pontos de melhoria. Então, se alguém tem um desses aspectos, né, Gabi, que ele traz aí nesse trabalho que você escolheu, um dos elementos é chamado de neuroticismo, é o que está representado aqui. Neuroticismo, e aí ele vai ser mais a pessoa que tem um nível maior, né, de neuroticismo vai ter um grau maior de irritabilidade. Inclusive, ele foi um aspecto negativamente relacionado com o conhecimento financeiro. Quanto maior o nível de neuroticismo, menor foi o conhecimento identificado naquele grupo. Então, o fato de a gente conhecer esses aspectos pode levar a mudanças, né? Então, veja que não é... Já pensou se a gente não tivesse essa relação entre essas áreas, né? Se a gente só fosse tratar de dinheiro, de modalidades de investimentos, né? E de opções de dívida, e a gente não fosse tratar do elemento humano. Então, a gente precisa estudar mais esses aspectos e precisa ser mais... Olha aí o aspecto que você destacou, do maior planejamento, né, e da maior conscienciosidade, né, que é o elemento, é um dos fatores aí de personalidade. A intervenção aqui do professor Glauco foi fundamental, né, para esse trabalho, e já há instrumentos, né, definidos na psicologia para a gente só aplicar. Veja que dos dois lados a gente tem... Estou conseguindo achar mais agora. Dos dois lados a gente tem evidências, né? Tem o aspecto financeiro, a gente tem elementos que a gente pode mensurar, que é a própria literácia, e no aspecto psicológico já tem instrumentos bem definidos do próprio Big Five, né? E de outros instrumentos que são trabalhados, né, na psicologia, e é só a gente unir
o que já foi desenvolvido nas duas áreas. É aquela questão que eu estava mencionando, né, de pessoas e desempenho financeiro. Já não custa nada mesmo a gente relacionar os dois. É uma questão agora de boa vontade mesmo, né, de a gente procurar fazer essas relações, né? Então, eu fiquei muito contente, né, com os destaques que vocês trouxeram aqui, o quanto vocês enriqueceram a aula, né? Eu ainda me acho que falei demais, mas cada vez mais eu estou percebendo, né, a, a atuação de vocês aí, né, a abordagem de vocês. Logo mais a gente vai poder estar fazendo isso em sala de aula presencialmente, né? Vai ser melhor ainda de a gente interagir. Mas eu tenho gostado bastante e há algo mais que vocês gostariam de trazer? A gente ainda tem um tempo aí, né, da aula. Fiquem à vontade, certo? Só fazendo aqui uma síntese, né, do que foi feito, mas eu estou contente, qualquer coisa é só interromper. Eu estou contente por a gente ter coberto os 6 temas e ver que vocês olharam para todos eles, né? Praticamente a gente perpassou aí, né, cada linha, e eu acho que a gente vai conseguir com calma, né, com tranquilidade, sem um recesso de fim de ano no meio. Foi horrível o semestre anterior, com essa quebra, né, a gente tem aí até junho para buscar fazer um trabalho mais tranquilo e de mais relevância social e econômica, né? Assim, eu já tratando, né, Alcidésio, dessa questão também do impacto, que a nossa pesquisa seja de impacto, como é o próprio nome do núcleo, né? Ele já foi pensado com esse propósito mesmo. Então, eu agradeço a vocês pela presença, pelas intervenções, foi muito bom mesmo. Eu espero falar cada vez menos e vocês cada vez mais. Boa semana, bons estudos, boas práticas. Até a próxima semana. Eu vou só terminar a gravação, mas ainda fico aqui, né? Só terminando aqui a gravação.